Você está assistindo ao vídeo no canal do YouTube de resenhas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as partes mais recentes. Para se vingar, você se disfarçou como a noiva do Duque. Quem diria que seria marcado pela filha ilegítima do Duque? Claramente já se conheciam há apenas 3 dias e você se tornou um alfa de alto nível. Começaram a surgir pensamentos indesejados sobre você no caminho de volta para a mansão do Duque Luís, e você inesperadamente se depararam com uma besta estranha. Embora você tenha conseguido atacar facilmente seu ponto fraco, ele não sabia que a besta estranha tinha 2 cabeças. No final, Luís se colocou na frente para bloquear o segundo ataque. Você estava como um louco cortando a besta estranha, mas a condição de Luís estava extremamente ruim. Ele estava ferido. Seu corpo debilitado, somado ao veneno da besta mágica, fez com que ele começasse a ter febre prematuramente. Ajude-me! Luís chamou com uma voz fraca e trêmula. Você hesitou, seus olhos brilharam com dúvida. Não podemos, nós nos conhecemos há apenas 3 dias. Além disso, você ainda é a noiva do meu pai. Embora você e ele ainda não tenham se casado, a identidade entre nós neste momento, Luís ainda não conseguia revelar a verdade de que você era apenas uma impostora. 3 dias atrás, você se disfarçou como a noiva original do Duque Lancaster. Infiltrou-se no banquete antes do casamento, preparando-se para encontrar uma oportunidade de tirar a vida do demônio que prejudicou seu pai. O plano era que após o banquete, você encontraria uma razão para ficar a sós com ele e, aproveitando a oportunidade, se vingar. No entanto, antes que Louis pudesse agir, o Duque já havia preparado uma armadilha inesperada para tirar a vida do pai de Louis e envenenar o Duque. Exatamente da mesma forma, para poder encontrar o verdadeiro mentor. Por trás disso, Louis teve que ficar no castelo. O Duque, com a identidade falsa de noiva de Lancaster. Mas o irmão Beta do Duque Lancaster, Barry Green, não aceitava sua identidade e até a expulsou. Então você foi forçada a procurar o único filho ilegítimo, que tinha direito à herança da casa do Duque. A condição de vida de você não era boa e assim que entrou, viu os vilões correndo para fora. Dentro da casa havia um forte cheiro de sangue. Atrás da porta, a antiga empregada da mansão do Duque, que também era a salvadora de você. Ana não apresentava mais sinais de vida. Em seu peito estava a adaga com o padrão característico da casa Lancaster. Quando você voltou com o pão, viu Louis ao lado do corpo de Ana. Ele parecia enlouquecer e correu para atacá-lo. Louis rapidamente agarrou seu pescoço, tentando fazê-lo se acalmar. Eu não sou o culpado, eu também não sou cúmplice. Se você quiser se vingar, venha comigo encontrar o verdadeiro culpado. Com base em que eu deveria acreditar em você? Louis soltou a mão, arqueando a sobrancelha. Porque eu sou a noiva do seu pai, o Duque Lancaster. Neste momento, devido ao feromônio de Louis estar se espalhando demais, até você foi afetado. Você inconscientemente começou a abrir o colarinho. Por que eu deveria ajudá-lo? Ele perguntou. Louis respondeu. Se eu for marcado por outra pessoa, eu perderei minha identidade como a noiva da casa do Duque. E quando eu trouxer um filho ilegítimo como você, sua linhagem também será questionada, perdendo o direito à herança. Assim, você nunca poderá descobrir a verdade sobre a morte de sua mãe. Acredite em mim, somos os cúmplices perfeitos. Ajude-me a marcar temporariamente também serve. Ao ouvir isso, você não hesitou mais. Seu olhar estava determinado. Prometo que farei a espada e o escudo para você, que é o filho ilegítimo, voltar para lutar pelo poder não é surpresa. Você teve que enfrentar as dificuldades impostas pelo tio. Todos os que pertenciam à linhagem da casa Manchester apareceram, mas os olhares deles em direção a você estavam cheios de hostilidade. O mordomo se apresentou a você como um irmão mais novo. O Beta do Duque falecido também é tio de Barry Green, que sorri falsamente e tenta acenar para o tio. Mas Barry Green não responde, apenas diz friamente. Espere chamá-lo de tio, ainda é cedo, mesmo que a linhagem Lancaster. Também não é algo que se possa assumir levianamente. A expressão de seu rosto imediatamente escurece. Realmente não é fácil. É realmente um incômodo.
ele murmura. Louis de repente estende a mão e acaricia sua cabeça para acalmá-lo. Não fique tenso. Depois ele olha seriamente para todos. Eu tenho uma maneira de provar a identidade dele. A expressão de Peregrine fica extremamente desagradável, Louis. Não foi isso que eu disse. Você foi expulso daqui. Como você ainda tem a cara de voltar. Ele então se prepara para chamar alguém para expulsar tanto Barry quanto Louis. Louis sorri provocativamente. Barry Green, você está com medo. Com medo de que, se ele realmente for filho do Duque, suas ambições de monopolizar seus bens se desfaçam. Ao ser atingido no ponto fraco, Barry Green imediatamente fica furioso e grita: Não pense que só porque você tem um pequeno relacionamento com meu irmão, pode provar a linhagem desse garoto. Louis bate palmas e, imediatamente, alguém traz uma besta ao ver a enorme cabeça de cobra. A expressão de Peregrine muda instantaneamente. Ele fica confuso. Ele grita alto, ordenando aos guardas: JSCS, que a criatura C retire a espada e bloqueie todos os guardas. Todos ficam parados no lugar sem se mover. Louis olha para Peregrine e sorri friamente. Eu ouvi dizer que a linhagem da casa Lanchester sempre teve a habilidade de domar bestas. Esta é a criatura que capturamos a caminho de volta. Se ele conseguir dominá-la, isso não provará sua identidade ao Pensando na besta que ele enviou e que foi capturada, Peregrine de repente entra em pânico. Mas Peregrine pensa: não posso deixar que eles descubram o segredo sobre a besta. Nesse momento, um membro da tribo se levanta e apoia a proposta de Louis, fazendo Peregrine sentir como se estivesse sendo colocado em uma fornalha. Finalmente ele é forçado a acenar com a cabeça relutantemente. Louis se aproxima e sussurra no ouvido de Shay: Não se preocupe. Use toda a sua força como fez na carruagem, você definitivamente conseguirá. As orelhas de Shay imediatamente ficam vermelhas até suas palavras saem gaguejadas. Louis, se esconda bem, se eu acabar te ferindo, não vou me importar. Quando a besta é solta, Barry Green entra em pânico total em questão de momentos. Shay quase domina a criatura. E ele ainda se atreve a liberar um tipo de aroma que pode fazer a besta enlouquecer. Todos sentem o cheiro e a expressão de Louis escurece. Esse cara trouxe drogas consigo. Não é possível que a gota de sangue que você deixou quando se feriu na carruagem antes, agora possa ser usada aqui. Shay, você definitivamente conseguirá, no momento em que sente o cheiro do feromônio especial de Louis. Seu corpo treme logo, a besta enlouquece diante de todos assim que pisa no território do Duque. Shay foi colocado em uma situação difícil. A besta que ele havia domado foi envenenada pelo tio, tornando-a feroz. Felizmente, o feromônio de Louis pode amplificar suas habilidades. Shay não apenas revela publicamente a habilidade de purificação inerente do herdeiro da família Lanchester, mas também pode resistir aos efeitos da droga. Dentro de Peregrine surge uma ousada suposição. Não seria Louis um ômega excepcional possuindo um feromônio perfeito que qualquer alfa desejaria? A besta feroz rapidamente foi purificada por Shay, e embora Barry Green não estivesse satisfeito, os outros membros da família estavam todos convencidos. A habilidade do senhor é até mais forte que a de seu pai. Nossa família Lanchester agora tem uma nova esperança. Conde Tu e a violência rapidamente foram purificados. E Barry Green, embora relutante, viu que os outros membros da família estavam todos convencidos. A habilidade de seu pai é ainda mais poderosa do que a de seu pai. Nossa família Lanchester agora tem uma nova esperança. Não pode desperdiçar seu talento. Amanhã vou arranjar os melhores mestres para ensinar a você a arte de controlar bestas mágicas. Todos concordaram em reconhecer a identidade de herdeiro de Say. Apenas Peregrine se opôs, mas suas palavras foram cortadas por um aviso frio de Louis. Na sua pulso há uma poção mágica, não é? Aquilo é exatamente igual ao tipo que encontramos no corpo da besta mágica que destruímos no caminho de volta. Nesse momento, Peregrine finalmente despertou, percebendo que havia caído na armadilha deles.
Luís, sem cerimônia, continuou. Pense bem se eu tornar público que Sei foi emboscado durante o retorno. Você não acha que todos ficariam curiosos sobre quem teria a audácia de atacar o futuro herdeiro da família Lanchester? Dito isso, ele elevou a voz para declarar. Nobres condes Peregrine têm algo a dizer. Peregrine, sem escolha, estendeu os braços forçando um sorriso para Sei, dando-lhe as boas-vindas de volta à casa. Finalmente os dois se mudaram oficialmente para a casa do Duque, mas Peregrine ainda sonhava em tomar o poder e enfrentar Sei. Ele parecia ter deixado uma saída. Depois que ficaram a sós, Sei agradeceu a Luís por ter usado feromônios para ajudá-lo, mas Luís balançou a cabeça, dizendo que ainda era muito cedo para resolver a questão de Peregrine. Estou preparando algumas surpresas para você. Sei segurou o pulso dele, já está muito tarde. Vamos discutir os planos amanhã. Primeiro vou ajudá-lo. Luís entendeu, mal gaguejando, o que você quer fazer. Como resultado, Sei apenas cuidadosamente trocou o curativo da ferida dele. Vai doer um pouco, você precisa aguentar. Embora estivesse preparado mentalmente, Luís ainda fez uma careta de dor. Não pode molhar, não pode comer coisas picantes. E mais Sai franziu a testa, seu feromônio é extremamente raro. Hoje, por minha causa, você não hesitou em agir. Temo que o tio Peregrine já esteja de olho em você. Você precisa ser mais cuidadoso. Tente se manter longe dele. Sei continuou a bandagear enquanto dava conselhos. Luís inesperadamente se inclinou para perto, sorrindo. Já entendi, você é bastante atencioso. Naquele momento, Sei ficou paralisado. O feromônio de Luís era tão atraente que ele se atrapalhou tentando se acalmar. Não preciso me conter, não posso pensar besteiras. Mas quanto mais tentava, mais confuso ficava, até que finalmente ele apressadamente enfiou o rolo de bandagem na mão de Luís. O resto você faz sozinho. Eu vou na frente. Ao ver Sei correndo apressadamente, Luís riu. Este lobo jovem. Realmente parece que um simples olhar já revela seus pensamentos. Nesse momento, uma voz soou atrás da cortina. O rosto de Luís imediatamente se tornou sério. Você chegou, Eden. O homem saiu com uma expressão pesada, rindo amargamente, porque não atua um pouco mais. Eu ainda não vi o suficiente. Eden estava tão ciumento que não conseguiu se conter. Cada palavra carregava um tom azedo. A suavidade no rosto de Luís desapareceu instantaneamente, substituída por uma expressão fria e séria. Como está a investigação sobre as criaturas mágicas? Aquele tipo de cobra monstruosa de garras negras com aquele tamanho é muito raro. Então eu consegui ouvir que no mercado negro havia um comerciante de criaturas mágicas que estava vendendo isso. Eden disse enquanto mostrava a foto para Luís. É este cara Hogwarts. Eu pretendo encontrá-lo. Luís apenas deu uma olhada e percebeu que essa pessoa não era simples. Então ele advertiu. Tenha cuidado. Eden de repente estendeu a mão e brincou com uma mecha do cabelo dele. Eu não preciso da sua preocupação. Ao contrário, você já sacrificou demais por aquele idiota. O olhar dele desceu para a marca apagada no pescoço de Luís. Uma onda de hostilidade surgiu. Ele só queria matar Sei imediatamente. Luís empurrou sua mão para longe isso. Foi apenas para ganhar a confiança dele. Você viu claramente, antes eu já alcancei meu objetivo. Luís disse calmamente. Mesmo assim, Aiden ainda estava cheio de ciúmes. Aquele garoto é realmente muito sortudo. Luís, você está tão atraente, eu quero dar uma mordida. Luís lançou um olhar de desprezo. Fica sonhando sujo o dia todo. A voz de Aiden ecoou pela porta. Oh, fui rejeitado de novo. Que dor! Ouvindo a conversa, a expressão de Shay escureceu, mas ele não perguntou diretamente. Apenas saiu silenciosamente para o jardim sozinho para desabafar. Mesmo que quisesse apenas um pouco de paz, ele foi imediatamente interrompido. Oh, não, minhas flores! Este é o jardim que o conde adora. Jovem senhor, você é novo aqui e ainda não conhece as regras, mas não pode deixar seu animal de estimação destruir o jardim assim. O mordomo Elder não deu a mínima para Shay, o que deixou ele ainda mais irritado. São apenas algumas flores. Elder resmungou enquanto ordenava que o animal de Shay fosse expulso.
Toda noite o conde precisa ter rosas frescas na mesa. Você sabe o quão difícil é cultivá-las. Essa frase deixou Shay ainda mais irritado. Se o tio Peregrine gosta tanto, então corte todas e leve para lá a casa dele para ele aproveitar. Elder achou que ele estava louco, realmente vindo de um bairro pobre, sem entender as regras de nada. Aqui Shay perdeu a paciência e cortou tudo imediatamente. Lembre-se, eu sou o herdeiro legítimo da casa do Duque. Se você quiser ser um cachorro do Peregrine, vá abanar o rabo na frente dele. Não venha bagunçar no meu território, diante do poder da besta mágica e do alfa de alto nível. Elder foi forçado a se ajoelhar e se render. Quando todos se foram, Louis o repreendeu por agir impulsivamente. Não seja apressado. Você ainda não é, oficialmente, o herdeiro do título de duque. Não pode fazer inimigos com tantas pessoas, lembre-se disso. Um verdadeiro caçador nunca revela suas pistas facilmente. Louis falou em tom sério. Se não fosse por seu aviso, Shay já teria resolvido tudo com os punhos. Louis perguntou se ele já havia nomeado a besta mágica. Shay olhou para a besta com uma expressão carrancuda. Não é todo preto e gosta de explodir, que tal chamá-la de carvão? Xie. A besta mágica atacou furiosamente em direção a ele. Louis riu e assegurou. Então deixe-me nomeá-la, que tal Liu Lu? Olha, ela está mordendo meu dedo, deve estar expressando seu afeto. Então vamos chamá-la de Liu Lu. Shay ficou um pouco surpreso. Parece que alguém é mais querido por ela do que eu realmente é um caso de quem come maçã e quem come figo. Nesse momento, o mordomo Elder já tinha corrido para contar a Peregrine, sem esquecer de exagerar. Ele ainda disse que a casa do Duque agora é o território dele, ninguém mais pode tocar nem que seja um pouco. Ao ouvir isso, Barry Green ficou tão irritado que esmagou um copo. É realmente o meu neto. Elder, vá convidar o professor de etiqueta real, Kan Luon. Acho que ele ficará muito feliz em me ajudar a cuidar desse futuro duque. Embora soubesse que ele era apenas um trapaceiro, Shay ainda estava disposto a ser enganado por ele, mas havia muitos que estavam de olho em Louis e Peregrine não escondia seu desejo em seus olhos. Realmente é uma união maravilhosa. Não é de se admirar que meu irmão de vida curta estivesse tão ansioso para se casar com você. Seus dedos passaram pelo cabelo macio, seus olhos cheios de cobiça. No rosto de Louis havia apenas desprezo. Ele deu um passo para trás, advertindo severamente. Por favor, mantenha distância, Sr. Peregrine. Quando Barry Green cortou uma rosa, sorrindo próximo. Por que ser tão estranho? Você não pode se tornar a esposa dele, mas ainda podemos nos tornar mais próximos. Enquanto oferecia a rosa a Louis, ele liberou feromônios. Louis imediatamente ficou tonto, e quando percebeu seu corpo já havia perdido toda a força. Quando Barry Green ousadamente levantou seu queixo, disse de forma rude, talvez você possa considerar ser meu amante. O nojo dentro de Louis aumentou. Não sonhe! Outro grito de raiva ecoou. Tire suas mãos sujas de cima! Nos tótuas! Quando Barry Green ainda não teve tempo de reagir, foi atacado pela besta mágica. Shay estendeu a mão e abraçou Louis. Você está bem? Shi. Ele olhou para Barry Green com um olhar de ódio misturado com desprezo. Tio Louis é um convidado que eu convidei. Se o senhor for desrespeitoso com ele, não me culpe por não ser cortês. Graças aos feromônios reconfortantes de sei a onda de feromônios provocadores de Barry Green desapareceu instantaneamente. Barry Green mostrou uma expressão de desdém. Este pirralho caipira realmente não tem modos. Professor Kan Luon, disse Barry Green. O treinamento de etiqueta para o futuro duque eu deixo para o senhor. Ele estalou os dedos para dar um sinal e Kan Luon se aproximou solenemente. É uma grande honra servi-lo, futuro duque e vossa senhoria o conde. O rosto de Sei escureceu por um instante. Aquele detestável do Peregrine queria criar problemas para ele de novo. Imediatamente, Kan Luon começou a ensinar etiqueta à mesa. Ele disse, ouvi do conde que Vossa Alteza vivia nas favelas, então provavelmente não está familiarizado com a etiqueta de mesa da nobreza. Em 1 minuto, por favor, escolha o talher correto para este prato. O
rosto do criado mostrava desprezo, esperando para ver aquele filho bastardo, sem modos à mesa, cometer um erro. O prato servido tinha um nome estranho: bacalhau antártico na chapa. Por favor, aprecie. Todos esperavam para ver a inexperiência daquele filho bastardo. Mas Sei pegou um garfo e agarrou o pulso do criado, com um gesto como se fosse perfurar a palma da mão dele. O desprezo no rosto do criado transformou-se instantaneamente em pânico. No final, o garfo caiu entre os dedos dele. Sei disse calmamente: minha mão escorregou sem querer. E olhou provocadoramente para Kanluon. Professor, a minha escolha está correta. Mas Kanluon manteve uma expressão calma e respondeu: parece que Vossa Alteza não precisa mais aprender sobre a etiqueta de banquetes. Então, a seguir, a dança da corte. A música que começou a tocar era a Serenata do Rouxinol, há muito tempo perdida. Kanluon enfatizou: é muito raro alguém conseguir acompanhar esta dança. Antes que ele pudesse terminar de falar, Sei já tinha passado o braço pela cintura de Louis. Posso convidá-lo para uma dança. Louis ficou atordoado por um momento, mas logo assentiu sem hesitar. As criadas ao redor imediatamente ficaram com os olhos brilhando. Oh, embora digam que Vossa Alteza veio das favelas, sua aparência ao dançar é tão elegante e cativante. Ao ouvir o elogio, os cantos dos lábios de Louis não puderam deixar de se curvar levemente. A dança da corte que o professor ensina é realmente entediante, mas o parceiro de dança é aceitável. Kanluon não conseguiu encontrar nenhuma falha, então passou diretamente para sua lição sobre a arte nobre de controlar o poder mental. Ele apresentou um manuscrito. Esta é justamente a parte que falta nos arquivos da família Lanchester. Se Vossa Alteza conseguir completar estas 3 páginas, então provavelmente não precisará mais da minha instrução. Sei não disse muito, pegou diretamente um pincel e desenhou no papel, e logo em seguida entregou o desenho de uma besta demoníaca para Kanluon. A verdadeira história deve ser escrita pelo vencedor. Professor Kanluon, eu venci. Naquele momento, Kanluon foi completamente convencido. Ele imediatamente se ajoelhou sobre um joelho diante de Sei, erguendo a régua de ensino em sua mão, e implorou: Vossa Alteza, por favor, permita-me continuar a ensiná-lo. Mesmo a lâmina mais afiada precisa aprender a esconder seu fio. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Se gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as partes mais recentes.